O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvebrasil.com.br/sem censura. Para participar do programa, ligue para o telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. E-mail semcensura@tvebrasil.com.br. A pergunta de hoje não ficou clara, porque houve uma confusão na própria produção do programa mesmo. O que é que você mudou na sua vida para evitar a violência? Se você passou a não sair mais à noite, se você blindou o seu carro, se você fez grades, comprou grades para a sua casa, telas para as janelas, no caso de pessoas que moram com pessoas idosas que estão com problemas de saúde, enfim, a gente quer saber o que é que você mudou na sua vida para evitar a violência. Ok? Essa é a pergunta. Eu vou começar falando da grade, da arquitetura que mudou, para a gente chegar no golpe do telefone e nos medos, porque são os medos mais concretos, né? A gente bota grade, tela, faz tudo, e não adianta nada, né? Mas a gente faz. Você sentiu isso, Sônia, nessa pesquisa que você está coordenando, que as casas mudaram, a arquitetura mudou? Essa pesquisa, ela começa, né, quer dizer, pensando exatamente o seguinte... o que acontece, né, com esse medo, a partir desse medo crescente, né, que, na verdade, me parece muito mais resultante de uma intensificação da concentração de renda do que do empobrecimento, né, que vem junto, mas quer dizer, essa concentração, esse abismo crescente aí que vai, né, fazendo com que essa violência cresça. E como é que essa classe, né, que tanto concentra, né, e que acaba sendo, de certa forma, responsável por esse imenso abismo, se protege dessa violência que é resultado desse processo. E daí escolhi... perguntar para você, eu não queria entrar nesse mérito de quem causa a violência. Só para te dizer o que eu estou vendo. Não. Aí é complexo, quer dizer, porque essa classe, teoricamente, se não roubou, trabalhou para comprar essa grade. Não, eu só estou dizendo o seguinte, então a pesquisa, ela está localizada nas áreas de alta renda do Rio de Janeiro e São Paulo, né? Quer dizer, as maiores cidades brasileiras aí, e, portanto, maiores concentrações de renda. E elas estão construindo mais grades? A pesquisa está nos bairros nobres dessas duas cidades. Então, foi isso que a gente procurou ver, né? E daí a gente tem, várias vertentes. Você começa querendo ver, né, o que aconteceu com as muralhas, você tem uma medievalização das cidades com muralhas, com seteiras, com torres de vigias, com paliçadas, né, com uma série de coisas. Mas tem outras vertentes, e daí você tem a apropriação privada do espaço público, né, com os canteiros espinhosos, que faz com que as pessoas tenham que descer da rua, ou com as grades que avançam sobre o passeio, que não passa uma cadeira de rodas, ou não passa um carrinho de bebê, ou não passa uma pessoa idosa acompanhada. E daí você tem os elementos de presídio que são, né, replicados, né, como os solários, as celas, os portões duplos, que tanto faz serem vamos dizer, um aspecto, uma particularidade da arquitetura medieval, mas também é um elemento usado no presídio. E daí você tem a jaula, né, praticamente, que são edificações tão gradeadas que, se houver um incêndio, as pessoas não saem, né? São verdadeiras jaulas trancadas e trancafiadas. Então, tem diversos aspectos, né, que até o Eduardo tinha pedido, ele trouxe as fotos para mostrar. E tem uma alteração, assim, uma descaracterização, né, de uma série de edificações, vamos dizer, exemplos, né, particulares da arquitetura moderna, período áureo, por exemplo, né, que perde as suas características essenciais, como, por exemplo, a transparência, a interpenetrabilidade, né, quer dizer, essa interação dentro do externo e interno, né, a leveza dos grandes volumes soltos, que vão sendo todos amarrados, né, e
E esse desaparecimento, muitas vezes até do imóvel, um deles em São Paulo, nós reconhecemos pela tampa da caixa d'água, porque não dava mais para ver a casa, né? Então, as vertentes são as mais variadas, né? E daí também um outro aspecto que a gente começou a observar e também a fotografar foi como a gente tem uma alteração, por exemplo, a gente chamou o uso do ferro na arquitetura da arte às armadilhas, né? Quer dizer, toda uma arquitetura, né? Uma importação, né, de ornamentos, de arquitetura ornamental que foi sendo substituída por elementos... Parece que essa foto que as fotos que a produção despediu... Exatamente, da arquitetura, da alteração da arquitetura moderna. A gente fez uma manipulação fotos, mostrando fotos originais. Esse daí é em São Paulo, em Higienópolis. Esse daí é Jardim Europa, sem grade e com grade. Depois, esse daí é um exemplar, né, da arquitetura moderna em Botafogo, inclusive eles incorporaram ali uma... Não, essa daí não, essa daí é... Isso aí são os elementos de presídio, né? O portão, ali a casa de custódia, ali a incorporação da concertina, né, que é esse arame farpado. Isso aí, uma apropriação do espaço público, aquela placa de cima mostra... Não tem como voltar, né? Aí é o aumento do medo, né? A muralha vai crescendo. Esse aí é o portão duplo, um fosso na Barra da Tijuca. Aí são as paliçadas. Que loucura, né? Porque antigamente fazia-se um laguinho, né? Por onde você entrava. Tem um prédio na Gávea. Eu me lembrei porque eu olhei para esse fosso e me lembrei desse prédio que é super bonito. E você passa assim por quase que uma ponte. Eu vou falar isso porque eu não sou arquiteto. Um espelho d'água. Isso, parece, uma ponte. Obrigado. Uma coisa agradável. Eu me atrapalhei toda para falar uma ponte em cima do lago, mas é isso mesmo. Uma ponte sobre um espelho d'água. Que agora tem que botar o quê? Não, e essa daí... Os bichos, o jacaré, né? Esse aí é interessante, porque é um fosso, tem uma ponte, o carro passa em cima da ponte, ainda não é elevadiça. As laterais são apicoadas, assim, de metal, né? E nesse edifício houve, coisa de uns 3 anos atrás, talvez, um evento, né, em que uns jovens esfaquearam o DJ e o filho dele, né, que foram fazer uma festa, eles queriam que aumentasse o som e não aumentaram. Então o rapaz chamou um grupo de jovens do próprio edifício, né, para enfrentar os dois, e eles aí também não podiam fugir. Quer dizer, eles estavam presos dentro da armadilha do outro, né? Helena, a principal mudança também são os condomínios fechados. Nós temos no Rio, São Paulo, nas grandes capitais, onde as pessoas fazem condomínios cercados totalmente. E nesses condomínios, as casas não precisam ter muros, normalmente não tem grades, onde a pessoa paga para ter uma segurança privada que te dê realmente segurança. Essa é a maior mudança que eu vejo, são os condomínios fechados. E a gente com inveja daquelas casinhas de filme americano, né? Baixinhas, sem muro. Do Rio de Janeiro. Isso aqui dá para fechar aqui, porque esse aqui ele está falando dos condomínios, é porque não apareceu ali, né? Que é a privação do direito coletivo. Isso aqui é na Barra da Tijuca, como um condomínio fechado, só que, na verdade, não é um condomínio, né? É um grande loteamento. E daí, aqui, nessa foto, tem como fechar aqui ou não? Nessa foto, você vê lá no fundo o muro e depois uma grade que toma todo o passeio, né? E aqui tem, identifique, por favor, identificar. Aqui dá para ver uma rua do condomínio que é fechada. Quando você quiser ir para o outro lado desse loteamento, agora você tem que dar a volta, né? Porque ele não tem mais... Ele foi todo gradeado. A senhora acha que a própria gradeamento de praças públicas reflete esse tipo de enclausuramento? Também, né? Mas as praças públicas, elas não é uma coisa muito nova, né? Você tem um jardim como o passeio público, já tinha um portão, né? No século XVIII e tal. Mas o fechamento deles, né? O horário de fechar... Se bem que o passeio público, no início, isso que a família, os nobres tinham a chave, né, do portão. Então, eles entravam e saíam. Não era para todo mundo, era público em termos. Então, isso também
uma certa volta, né? Mas também não Esse tem daqui muita... é incrível. As pessoas não fazem isso. Eu reconheço que fica muito mais bonito sem a grade, né? É muito mais prazeroso de se ver. E eu suponho que para o arquiteto que faça também, né? Um projeto para botar grade... E circular também. Também é mais bacana. Mas o cidadão, coitado do cidadão, né? Porque você vê, uma calçada você disputa com aqueles negócios de concreto para você não estacionar o carro e disputa com os carros. Né? Um carrinho de bebê, ele quase... teria disputa que com se o bater avanço das grades. Sim, mas não só com o avanço das grades, como com estacionamento irregular, com camelô, com tudo, né? Tudo. Com famílias dormindo, população deitadas, tudo inteiras, E tal, mas a caixa grade de não papelão. obrigatoriamente tem que ser uma coisa tão assim Tão hostil, agressiva, né? tão feia, né? Isso aqui são 2 grades em Salvador. Já são mais bonitas, né? Os peixinhos. Né? São desenhos do Caribe. Isso não é outra coisa. Isso chama-se o custo da violência, né? Que a sociedade às vezes não enxerga, porque tudo isso que a Sônia está falando gera um custo para alguém. Então, exemplo, quando o banco se arma, quando a residência vai se armar, isso gera um custo, e esse custo é tido pela sociedade. Esse custo é astronômico, porque o Estado tem um dinheiro muito grande para cuidar da segurança, que cuida muito ruim pelo que gasta muito dinheiro, e nós todos, quando pagamos um seguro, quando compramos uma grade, um sistema de CFTV, pagamos por isso. É um custo que foi implementado na gente sem a gente querer. E que o pior é que não resulta no que a gente gostaria. Né? Chama o custo social da segurança privada, né? O custo da violência. E todos nós pagamos. Quanto custa a violência? Custa uma fortuna. Eu estipulo, como pesquisador criminal, mais ou menos na ordem de 100 bilhões de reais por ano o custo da violência no Brasil. Então, você vê as polícias gastando alguns bilhões, nós, como cidadãos, gastamos outros bilhões e não tem resultado. E qual seria o resultado? O resultado ele é relativamente simples, né? É uma mudança no modelo, principalmente no modelo de poder judiciário, que é polícia, Ministério Público e sistema carcerário e judiciário. Totalmente defasado, não funciona. Tudo, né? Só para você ter uma... O que você falou aí vai ter que mudar tudo. Só para você ter tudo. uma noção, eu gosto muito de números, né? E eu sou de São Paulo, e a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, somente a Polícia Civil, nós temos uma verba anual de 6 bilhões de reais. 6 bilhões. E esse dinheiro é muito mal gasto, porque a legislação não deixa funcionar. O modelo é totalmente carcomido. E piorou nos últimos anos, que nós tivemos o que poderia ser de pior, que são a tomada de facções criminosas pelas cadeias. Então, hoje, o marginal, ele entra, ele vai preso, ele passa por uma escolaridade lá dentro, ele faz parte de um grupo e fica mais poderoso. Então, além de você não recuperar essa pessoa, você o torna muito mais perigoso. Então, tudo que você gastar com segurança pública hoje no Brasil, para mim, é jogar dinheiro no lixo. Enxugar gelo. Enxugar gelo, porque não funciona. Você pega os índices de criminalidade, são coisas estarrecedores, porque o modelo, Leda, não funciona. Tanto o modelo policial, modelo judiciário e agora o modelo penitenciário, que faz com que os marginais se uniram, espalharam em todas as cadeias brasileiras, pois as penitenciárias no Brasil não conseguem controlar a entrada de um aparelho celular. É impressionante. Eu fui diretor... E dos carregadores, né? Das tomadas, porque o meu celular descarrega toda hora deles nunca. É um absurdo. Uma cadeia tem uma porta de entrada que é a mesma de saída. É uma porta, uma cadeia tem uma porta para controlar. Então as pessoas ficam discutindo de bloquear o sinal do celular. Mas que bloquear o sinal do celular? É uma porta de entrar e uma porta para sair. E você tem em cada cela 20, 25 celulares. Como é que entrou? Né? Você vai num banco com um bom sistema daquela porta giratória, você fica barrado com uma porta. Só que as cadeias não conseguem barrar a entrada de celular. Agora, por isso que eu digo que o sistema é carcomido, o modelo é totalmente equivocado. Agora, você não acha, Lardelo, que era óbvio que eles iam se unir, os representantes das facções? Mas, Leda, eles não sabiam, eles não sabiam dessa força. Eles iam descobrir, a gente sabe que eles iam descobrir um dia. Mas demorou muito mais cedo ou mais tarde. Demorou muito tempo para eles descobrirem que eles poderiam se unir dentro da cadeia, cometer crimes lá fora, fazer com que as pessoas lá de fora pagassem propina. Então, vou dar um exemplo do PCC em São Paulo, que eu digo que o PCC em São Paulo se profissionalizou muito mais rápido que o Comando Vermelho. São Paulo hoje é dividido por bairros e os bairros têm o seu gerente,
que é uma pessoa integrante do PCC. Ele gerencia aquela área. Aquele gerente tem os seus soldados. Então, formando uma cadeia que começa de dentro das penitenciárias e foi para as ruas, matando juízes, matando policiais, intimidando promotores. Teriam transformado as cadeias em verdadeiros escritórios, QGs. Não tenha dúvida. Verdadeiros QGs. Gastaram muito dinheiro para construir cadeia, só que deixaram de fazer o quê? Permitiram, o Estado brasileiro permitiu que as cadeias fossem tomadas. Então, hoje você pega um agente penitenciário, e minha crítica não é contra o agente penitenciário, não. Ele recebe uma pressão de tal maneira que ele faz vista grossa, ou por corrupção, ou por medo. Então, o sistema, Leda, é carcomido, ou se muda totalmente, você vai ter um presidente que vai ter coragem de mudar o sistema para que a gente possa devolver segurança. E a grande notícia é, nós temos dinheiro. A sociedade civil e a sociedade pública tem dinheiro, mas do jeito que está gastando, é como você disse, é enxugar. Mas é fácil para um presidente conseguir, assim, quero e vou? Muito fácil. É muito fácil mesmo, é? As pessoas... Mas ele não morre antes, não? Bom, já bem. Mas gente se mata, se o agente penitenciário tem medo, todo mundo tem que ter, porque alguém... Mas a estrutura tem que mudar a estrutura. Exemplo, então, como nós temos que buscar bons modelos, nós encontramos em alguns países. Exemplo, os Estados Unidos. Nós pegamos a Colômbia hoje, eu estive lá. Colômbia hoje é uma ilha de excelência, uma ilha de segurança. E há pouco tempo, Colômbia tinha índices de criminalidade piores do que o nosso. Eles, em 4 anos, Milton, mudaram uma realidade. A tolerância é zero? Não, os Estados Unidos, em parceria com o governo colombiano, eles implementaram políticas públicas que funcionam. Tipo? Uma delas foi você tirar o poder daquelas pessoas que... Exemplo, eu estava agora pegando um táxi, o taxista do Rio, ele falou o seguinte, um taxista que não estudou, falou, Lordela, muito simples, você pega uma favela no Rio de Janeiro ou uma favela em São Paulo, você coloca lá 2.000 homens num determinado período para você desarticular mesmo, mas não ficar lá um pouquinho e depois sair. Agora eu te pergunto, um Estado não consegue desarticular um morro? Poder todo do Estado. Quer dizer, quem gerencia esse morro? Quem gerencia alguns bairros nas principais capitais? Não consegue. Se a gente fizer uma comparação com os anos 60 e 70, pós-ditadura, pós-revolução de 64, como é que eles desarticularam a guerrilha? E os guerrilheiros eram inteligentes, teoricamente. Tinham todos estudado, né? Porque muitos deles. Sim, mas o que é que tão de diferente que aqueles guerrilheiros dos anos 70 eram tão incompetentes que foram desarticulados e os traficantes de hoje, ou os comandos de hoje, são tão brilhantes que não conseguem ser desarticulados. Você já viu quando a polícia quer resolver um caso, você reparou que resolve? Todos os casos rumorosos, pessoas famosas, a polícia tem competência para resolver. Mas o ideal é que nós tivéssemos essa competência para esclarecer todos os crimes. Essa que é a questão, mas não tem essa competência para esclarecer aqueles crimes do dia a dia. A perna, vontade política, é um vetor, né, um mobilizador. A verba se tem, gastar bem, e no tocante ao Poder Judiciário. Leda, rapidinho. Os marginais não estão se unindo, cada vez formando grupos. Nós temos hoje 2 polícias. Não temos só 2 polícias. Tem polícia rodoviária, tem guarda municipal, tem polícia federal. Nós temos o Ministério Público que não trabalha junto com a polícia. E nós temos os magistrados que também não se bicam com os juízes. Então, o sistema legal não se bica e trabalha separado, não há comunicação. Desunido. Ao contrário, desunido. Enquanto o marginal está todos se unindo. E o que gera força é a união e não a desunião. Então nós temos que fazer o quê? Mudar o sistema, como o sistema americano, onde o promotor trabalha junto com a polícia, onde não se tem 4, 5 polícias, tem uma polícia, onde a magistratura, juntamente com a OAB, você tem um sistema entrelaçando para que o preso possa ter todos os seus direitos também. Agora, hoje não. É cada um dando o seu tiro. E aí não funciona. E os marginais cada vez estão se aglutinando. Eu vou dar um exemplo, vocês me convidaram para vir aqui para falar sobre os crimes virtuais. Isso que ninguém fala. Hoje, os crimes virtuais cometidos pela internet, telefone fixo, telefone celular, sobrepujou o assalto de rua, tirando dinheiro de pessoas que não têm a quem se recorrer. E muitas vezes a gente só fala no assalto, no morro, no sequestro. E os crimes virtuais? Que deixam pessoas a zero, tomam o dinheiro das pessoas. Mas o crime virtual já não é
a sequência do medo que a população vive Não, hoje? o crime virtual surgiu há pouco tempo no Brasil. Não, pouco mas tempo. por uma Vamos consequência do conceituar, medo. então, o crime uma virtual. consequência do medo que É o todo mundo golpe tem do de sequestro. acontecer. Crime Falso virtual sequestro são é os o quê? crimes cometidos à distância. É o crime que aquele policial que está na rua não pode fazer nada. A pessoa dentro de uma casa, dentro de um prédio, dentro de um hotel, ameaçado. através de um telefone ou dentro de um presídio ou através de um notebook, ele comete crimes e arrasa pessoas. Eu recebo e-mails do Brasil inteiro das pessoas falando: olha, Lordelo, sumiu o dinheiro da minha conta, o que eu faço? O banco não quer pagar. E desestrutura uma família. Então, você tem hoje um marginal violento e você tem um marginal inteligente, em que a polícia nem sonha, não sabe nem como combater esse marginal. Na realidade, é uma classe de estelionato virtualizado. Virtualizado. Na Antigamente, realidade, o isso estelionato mudou era o o ponto do crime. É a chefe. evolução do Do estelionato. estelionato. Evoluiu para os Exatamente. chamados crimes digitais, Conto do vigário. que estão fazendo vítimas de O monte. antigo conto do vigário. Hein? O antigo conto do O conto vigário. do vigário, só que era uma virtual, coisa- moderno. Moderno. Modernizou-se o conto do Pós-moderno. vigário. O golpe do falso sequestro, que é um golpe que atinge todo mundo, e ele é democrático, porque ele atinge diferentes Todos. níveis sociais. A pessoa muito rica Deputada e a pessoa Erundina, no muito Congresso, pobre. dentro do Congresso, recebeu o falso sequestro por telefone. Dentro do Congresso, passou mal, dizendo que era irmã dela, pessoas... Democratizou. Hoje nós temos 8 modalidades do Disque Crime, que eu chamo de telemar, 8 modalidades. E cada uma delas, Leda, você cai. Hoje eles estão ligando para a sua casa e falam assim: olha, você tem um purificador de água da marca tal? Ou você tem a TV a cabo da marca tal? Você fala: tenho, porque são marcas famosas e que venderam muito. Aí a pessoa fala assim: olha, nós queremos trocar o carvão ativo do seu purificador, Milton. Nós queremos trocar aquele aparelhinho conversor. Aí a pessoa fala assim: ah, pois não, só quer marcar dia e hora para mim visitar a senhora para fazer a... Sabe o que eu chamo que é isso? Assalto com dia e hora marcada. Outro golpe que é importante a gente falar: as pessoas estão fazendo o seguinte, eles vão numa casa que eles veem que tem condições de roubar, eles cortam o fio telefônico. Aí você está na sua casa, verifica que o telefone está mudo, você vai ligar para a companhia telefônica, pedindo um conserto. No dia seguinte de manhã, aparecem 2 pessoas vestidas com uniformes da companhia e dizem: viemos consertar o seu telefone. Você abre a porta, os marginais entram na sua casa e assaltam a sua casa. Então eles estão usando artimanhas para fazer com que a própria vítima, que foi o que a Sônia falou, apesar de toda a arquitetura, você abre a sua porta para que a pessoa entre e aí ela fala: eu não sou um técnico da empresa de purificador de água, eu sou um assaltante e vou te assaltar. Mas Jorge, olha só, não tem diferença em ser mais leve ou menos leve Não o tem, crime. não Na tem. realidade, o crime virtual vai desde o estelionato, É. né? Afetivo, um crime mesmo, das mulheres que marcam encontros e são mortas, das pessoas, esse assalto pode resultar numa morte. Quer dizer, não é a diferença dos delitos, digamos assim, mais graves. É que Passa normalmente pela as pessoas só sofisticação. falam do assalto de rua ou do sequestro, só falam disso. Eu conheço pessoas, e a doutora que é especialista nessa área de medo, ela vai poder dizer, eu conheço pessoas que sofreram um golpe por telefone e morreram infartadas durante o golpe. Eu entrevistei eu não conheço, familiares. mas sei notícias, porque li no jornal várias pessoas. Por isso que a gente não recomenda pessoas de idade cardíacas atenderem mais telefone em casa. O cardíaco, ele leva aquele susto, ele pode morrer. Mas eu conheço pessoas, Ana, que sofreram um golpe digital, perderam 14, 15 mil reais, e ela ficou tão magoada e tão depressiva que depois de alguns dias infartou e morreu. E isso não entra para a estatística nunca. Então, hoje eu tenho levado muito o meu trabalho para lidar daqueles crimes que a gente não vê, que a polícia não vê, mas que ocorrem muitas vezes dentro da nossa casa, por telefone, fio de celular que nem ou o caso ou de pelo... bala perdida, que não é registrado, fica sem registro. Agora, é difícil rastrear esse desvio de dinheiro? A instituição não tem por obrigação de rastrear? Excelente pergunta, Milton. Veja bem, porque quando alguém usa uma conta num banco, que aberta com documentos falsificados, para que você deposite o seu dinheiro e ele retire, a culpa é de quem? De quem abriu. A culpa é do banco que abriu uma conta e não soube analisar, Leda, se os documentos são originais. E eu vou dizer mais para você. Eu desafio um policial da ativa que tenha conhecimentos em documentoscopia. Só quem tem conhecimento técnico em documentoscopia são os peritos policiais. Então o policial está na rua, ele para um carro, Marcelo, ele pega um documento, ele olha, se aquele documento for adulterado, ele não tem conhecimento. Porque nas polícias brasileiras não tem capacitação,
não tem treinamento, como você tem nas grandes multinacionais, que de 15 em 15 dias você passa por triagem. E os bancos precisam aprender isso, a analisar um documento e não abrir uma conta para que seja usada para dar golpe em outras pessoas. No golpe, na questão do golpe do falso sequestro, que é uma coisa que está muito comum, né, e recorrente, e várias pessoas têm se queixado comigo, assim, como pessoas comuns, porque eu já tive amigos, assim, a avó de um amigo meu deu um anel de brilhantes, porque disseram que a neta estava sequestrada, que virou um problema, porque se ela deu um anel de brilhantes no primeiro telefonema, se conclui que ela teria outros brilhantes, então virou uma complicação. Porque daqui a pouco a pessoa não pode mais nem viver, né? Não. Porque a pessoa de mais idade, você não deixa a vovó atender o telefone, não deixa a vovó sair na rua, não pode. Fica uma pessoa excluída, né? Ao contrário da... E tem, ou assim, a pessoa mais humilde que recebeu, porque todo mundo tem filho, todo mundo tem medo, todo mundo tem afeto, né? Então a gente fica muito vulnerável. A polícia diz, você não desliga o telefone, não deu importância, mas a gente não consegue fazer isso. Lógico. Nenhuma mãe vai ouvir um negócio desse e vai... Por exemplo, sábado de madrugada, você liga muito, né? Sábado de madrugada liga para dizer que teu filho... Porque sabe que geralmente os adolescentes não estão em casa. Estão na balada. Você em São não Paulo. Consegue. Então fala, olha... Mas agora, o interessante... Mas eles sabem que tu tem filho? Eles sabem quem é a pessoa? Não, eles jogam ver. Não, eles jogam ver. Mas, Milton, as pessoas falta informação. Quando você recebe informação de ordem preventiva, você escapa do crime. Então, se você não tiver informação, você cai num golpe. Agora, a pessoa liga para a pessoa e fala assim, olha, sequestramos o seu filho. Aí, Milton, a pessoa fala, o Manuel? Exatamente. É o Manuel. A pessoa mesmo já começa a dar. Agora, o pior é quando a pessoa liga para sua casa à tarde, conversa com o seu empregado doméstico, levanta o nome dos seus parentes, faz um pequeno levantamento via telefone e aí ele te liga sabendo dados. Aí é difícil. Que a gente chama de um verdadeiro teatro armado, aí você entra em pânico. E aqui fica um esclarecimento. Eu tenho uma especialização em sequestro, mas no sequestro clássico, porque no falso sequestro por telefone não é sequestro, é um estelionato. No sequestro clássico, aqui fica aqui a orientação para o seu público, Leda. O primeiro telefonema é curto. Ele liga para você e fala, sequestramos o seu filho, sequestramos a sua esposa, queremos tanto em dinheiro, ligamos daqui a 3 dias e desliga o telefone na sua cara. Já o telefone, o falso sequestro, Milton, ele te liga e ele fala, olha, não desliga. Se você desligar, eu mato seu parente aqui. E te põe aquela pressão para que você não raciocine. Porque se você raciocinar, você vai saber que é um golpe. Sim, então você fica vai aqui o alerta. ligar para o seu filho. Vai e pode achá-lo. E o pior é quando aí você acabou liga. O golpe. Quando você liga e dá caixa postal, que é comum também à noite. O seu filho desligou por algum motivo. Mas tudo que for rápido, tudo que for comprar crédito de telefone celular pré-pago ou pequenos depósitos numa conta bancária, isso não é sequestro, isso é golpe. É um estelionato, é a nova roupagem dos contos do vigário. E procede a informação de que os telefonemas são oriundos das penitenciárias? Me perguntaram onde começou isso. Infelizmente começou no Rio. 2001, na cadeia de Campos, Rio de Janeiro. Começaram os golpes por telefone, Milton, sem violência. Eles ligavam para você, como existe ainda hoje, e falavam assim, você acaba de ganhar uma televisão 29 polegadas digital? Olha, você tem 40 minutos para comprar R$300 em crédito de telefone celular pré-pago.